Bom dia, irmãos. Gostaria de meditar com os irmãos hoje nos versículos que se encontram em Filipenses, capítulo 1, de 9 a 11. Filipenses 1, do 9 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Queria começar pensando com os irmãos uma situação hipotética. Imagine que você está na situação, você sabe que você tem pouco tempo de vida. Você recebeu a notícia de que você não tem mais muito tempo de vida e você tem que deixar uma mensagem para os seus filhos que ainda vão crescer. Você tem um filho pequeno ou uma filha pequena, você recebe essa notícia, você pega um papel, uma caneta, senta e começa a escrever. Que tipo de mensagem você deixaria? Que tipo de coisa você escreveria? Que tipo de memória você registraria? Quais os desejos para o futuro do seu filho ou da sua filha você colocaria em palavras nesse papel? Existe um livro chamado Gilead, de uma autora cristã chamada Marilynne Robinson. É uma ficção muito premiada nos Estados Unidos, muito conhecida, e ela aborda justamente esse tema. O personagem principal é um pastor de uma pequena congregação numa cidade pequenininha, fictícia, nos Estados Unidos, chamada Gilead. E esse pastor recebe a notícia de que ele está morrendo do coração. Ele recebe essa notícia e a primeira reação dele é: vou escrever alguma coisa para deixar para o meu filho pequeno de 7 anos, como para a posteridade, porque eu não vou estar mais aqui daqui a um tempo para ver ele crescer. Então ele começa a escrever esse livro, registrando as suas memórias, suas percepções sobre a vida, sobre fé, sobre chamado, sobre a vida comum e outras coisas. Esse livro é muito famoso, por exemplo, é um dos livros favoritos do ex-presidente Barack Obama, moldou toda uma geração de cristãos nos Estados Unidos e recentemente ele foi publicado no Brasil. Só que histórias como essa não são apenas fictícias. Considere Paulo escrevendo aos Filipenses. Paulo muito provavelmente estava na sua última prisão em Roma, sabendo de que talvez essa fosse uma das últimas cartas que ele escreveria. E sabendo disso, ele resolve escrever para os Filipenses uma carta que não é apenas teológica, não é apenas sobre exortações, não é apenas sobre puxões de orelha, como Paulo costumava fazer, mas ela registra também algumas coisas do coração de Paulo e o que ele gostaria de registrar para os seus filhos na fé. Afinal, a igreja de Filipos foi a primeira igreja que Paulo plantou na Europa, na sua segunda viagem missionária. Então, quando a gente olha para os versículos 9 a 11, que nós vemos que Paulo registra aqui uma oração. E nós geralmente não saímos falando exatamente o que nós oramos para o outro, né? A gente fala, estou orando por você, a gente não fala exatamente o que a gente pediu. Mas Paulo registra aqui exatamente pelo mesmo motivo que um pai registraria as suas memórias para o filho. Paulo sabe que ele não vai estar com os cristãos para sempre. Ele sabe que ele não vai estar ali podendo os orientar para sempre. Então ele registra a oração que ele faz a Deus como uma forma de os guiar e mostrar aquilo que o coração dele desejava para a congregação de Filipos. E quando nós olhamos para o texto, para o versículo 9, fica muito claro o que Paulo queria. Ele começa dizendo que o vosso amor aumente mais e mais. Irmãos, não deve ser novidade para ninguém de que o povo de Deus deve ser conhecido pelo amor. O próprio Jesus nos disse isso lá em João 13. Ele fala, vos dou um novo mandamento, que amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também amem uns aos outros. E nisto conhecerão que são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então Paulo não está falando nada de novo aqui. Os cristãos já deveriam saber disso. Paulo, o que ele faz é reafirmar uma verdade que Cristo já havia ordenado. Contudo, se a gente for olhar agora para os outros versículos, a gente vê que
Paulo não está falando nada de novo, ele está apenas colocando implicações muito práticas para a vida do cristão com relação ao amor. E para a gente olhar para essas implicações, a gente consegue aprender muito do como nós devemos viver a vida cristã. Olhem comigo para o versículo 9. E também faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Note que Paulo podia ter dito apenas que o vosso amor aumente mais e mais, e parado por aí. Porém, Paulo escolhe qualificar, descrever o amor sobre o qual ele está falando. Por quê? Por que Paulo escolhe fazer isso? Por que ele fala sobre um amor que deve ser pautado em conhecimento e percepção, ou, no caso de outras traduções, né, percepção como discernimento? Por que ele fala sobre conhecimento e discernimento? O que isso significa? Por acaso isso significa que apenas os intelectuais vão conseguir amar de verdade? Apenas quem tem mestrado, quem tem doutorado, quem está terminando o seminário, quem fez PhD? Não, claramente não é isso que Paulo quer dizer. Ou então, no caso de discernimento, de percepção, Paulo está dizendo que quem é muito distraído, que nem eu, não consegue amar direito, que quem é desatento, não percebe bem as coisas, não vai conseguir amar? Não é bem o caso. A ideia de Paulo aqui é mostrar, irmãos, principalmente duas coisas sobre o amor. A primeira é de que o amor não pode ser um sentimento abstrato e banal. É extremamente importante para nós hoje lembrar disso. A gente vive numa sociedade que banalizou o conceito de amor. O que nós temos hoje é falando, tudo é amor. O amor é Deus, eu sou amor, você é amor, Deus é amor, o amor é Deus, e o amor está banalizado. E o que Paulo diz é o quê? Que a gente não pode cair nessa armadilha. O nosso amor precisa ser um amor sensato. Afinal de contas, nós temos um padrão a ser seguido. Nós sabemos o que é o amor. O apóstolo João fala lá, 1 João, é nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Então, se nós conhecemos de fato o que é o amor, nós temos que amar com conhecimento e discernimento. Nós temos que usar esse conhecimento do que é o amor para que isso balize o nosso amor. Nós devemos ter Cristo, que é a definição do amor, como o nosso tesouro. Aprender mais de Cristo, aprender a cada dia mais sobre como Ele nos amou, quem Cristo é. Precisamos dedicar nossas vidas sobre aprender de fato o que é o amor. E quanto mais nós amarmos a Cristo, quanto mais nós amarmos a Deus, mais nós vamos amar aos outros. É uma consequência lógica, uma consequência clara. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós vamos amar aos outros. E só assim nós vamos quebrar esse sentimento caquético do mundo, esse conceito fraco de amor que o mundo tem. Então, o amor não pode ser um sentimento abstrato e banal. Em segundo lugar, Paulo nos diz que o amor deve ser conhecido experiencialmente. Quando ele fala sobre conhecimento e percepção, ele nos lembra também de uma outra faceta, de que o amor não deve ser apenas conhecimento de fatos, não pode ser apenas um mero intelectual, saber o que é amor intelectualmente. É muito fácil a gente, como cristão, também ir para o outro lado, de saber sobre isso e repetir versículos sobre o amor de Cristo e até renegar esse conceito mundano de amor, mas ainda assim está falhando em amar o nosso próximo de maneira real e prática. A ideia de pleno conhecimento que a gente tem aqui, a gente tem a palavra pleno conhecimento, porque em português a gente não consegue, com uma palavra só, trazer exatamente o mesmo sentido, mas a ideia de pleno conhecimento, discernimento, nos mostra mais do que apenas saber sobre o que é amor, mas um conhecimento que vem da experiência. O Dr. Steven Lawson, que é um pastor americano, ele comenta o seguinte sobre esse versículo. Pleno conhecimento significa ter uma compreensão profunda da vida das pessoas, uma compreensão que perceba suas necessidades mais profundas e como podemos atender melhor essas necessidades. Paulo não está orando para que os filipenses se tornem mais inteligentes, e sim mais sábios
em seu cuidado com os outros. Compaixão em vez de cognição é a oração de Paulo. Ele pede que lhe seja dado discernimento espiritual para que eles saibam a melhor forma de amar uns aos outros. Nós não podemos demonstrar amor pelos outros até que tenhamos a sabedoria espiritual para saber quais são suas reais necessidades. Devemos saber como amar as pessoas antes que possamos realmente fazê-lo. E como, irmãos, que nós podemos saber quais são as necessidades das pessoas se nós não nos propusermos a estar na vida com eles? Como é que a gente vai saber o que o nosso irmão precisa se a gente não se dispõe a servir? Como é que a gente vai saber o que a nossa igreja precisa se a gente não se dispõe a servir? Como é que eu vou saber o que meu irmão precisa se eu não me disponho a caminhar com ele? Se eu não ligo para ele, eu não me... Então, sem discernimento, seja de entender o que é o amor, seja de entender com a experiência, nosso amor ou é falso ou ele erra o alvo. Olhando para o próximo versículo, a gente também tem algumas implicações. O próximo versículo diz o seguinte: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Agora o apóstolo mostra para a gente o objetivo do amor com o qual ele se importou no primeiro versículo. Paulo está rogando a Deus que nós cresçamos em amor, mas não em amor como um fim em si mesmo. O amor que ele fala no versículo 9, na verdade, deve redundar em o quê? Que nós aprovemos as coisas excelentes e sejamos inculpáveis para o dia de Cristo. A palavra aqui que é traduzida por aprovardes é a mesma palavra no grego que significa testar uma pedra preciosa, testar um metal, entender o valor das coisas, entender aquilo que importa, aquilo que é superior, aquilo que é bom, que é puro e agradável. Pense numa criança. Uma criança pequena, ela raramente sabe tomar boas decisões. Ela raramente sabe como cuidar dos outros. Às vezes as crianças batem no amiguinho e aí perdeu a força e bateu no amiguinho, não queria nem bater e bateu. Às vezes ela vai e toma decisões ruins por ela mesma. Põe coisa suja na boca, enfia o dedo na tomada, faz tudo que é coisa por desconhecimento. E conforme ela cresce, ela amadurece e ela vai passando a entender o que é correto. Da mesma forma, nós, crescendo em amor a Deus, aprendemos o que é bom. Note que o apóstolo ele não fala só sobre saber o que é bom e aprovar. Ele continua dizendo que a gente deve saber o que é bom e aprovar e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Isso aqui pode confundir um pouco, né? Porque a gente está falando sobre ser inculpável para o dia de Cristo, parece até que Paulo estaria falando sobre ser salvo pelas obras, né? Esteja inculpável para o dia de Cristo. Mas não é isso que Paulo está falando. A palavra sinceros aqui é literalmente julgado pelo sol. É a mesma palavra que se usa para, por exemplo, falar sobre uma cerâmica, que é feita e é levada sobre a luz do sol para poder ver os defeitos, as manchas, os problemas que ela tem. Então, quando Paulo fala sobre ser inculpável ou sobre ser sincero, o que ele quer falar é sobre o nosso caráter como cristão que cresce em amor a Deus e, por consequência, aos outros. E como essas coisas se ligam? O amor que nós temos pelo outro deve também nos gerar santificação. O amor que nós temos pelo outro deve refletir no nosso caráter, o amor que nós temos a Deus e pelos outros. Por quê? A palavra inculpáveis significa no grego não causa tropeço. Quantas vezes nós entendemos o que fazer e temos dificuldade na prática? Existe um abismo gigantesco entre conhecimento e prática. Mas nós devemos fazer mais do que apenas saber o que é bom. Nós devemos, como uma criança, crescer em maturidade na nossa vida cristã e deixar, muitas vezes, de ser pedra de tropeço por amor aos outros. Nosso amor aos outros será demonstrado vivendo de tal maneira que nós também não os façamos tropeçar na sua caminhada cristã. E quantas vezes nós esquecemos disso, irmãos? Quantas vezes a gente vive de forma que pode escandalizar, entristecer ou magoar algum irmão? Quantas vezes nós acreditamos que amar o nosso irmão é só chegar no final do culto e dar um abraço nele, ou cumprimentar, ou ver ele na rua e dar um oi?
Não, irmãos, o nosso amor por Deus e pelos outros deve transbordar para o nosso caráter. A santificação também vem através do nosso amor. E por último, no versículo 11, nós temos Paulo dizendo que, além de nosso amor crescer, para nós aprovarmos as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, nós devemos ser cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, se a gente parasse até aqui, pareceria algo até meio legalista, né? Paulo falando, viva assim e pronto. Mas a gente lembra que Paulo, na verdade, está registrando uma oração a Deus. E ele nos lembra aqui, ele registra essa oração para nos lembrar de um fato mais que essencial sobre o desenvolvimento do amor no nosso coração. O fato é de que esse amor só é possível à luz do amor que Cristo tem por nós. O amor de Deus, o amor a Deus, que transborda em amor aos outros no nosso coração e nos leva a amar as coisas superiores, nos leva a viver uma vida, um caráter digno do chamado de Deus, ou seja, uma vida de santificação, não é possível sem a peça central das nossas vidas, que é o próprio Cristo. E note que Paulo não fala apenas sobre os frutos do Espírito, que são bons e nós devemos sim demonstrar na nossa vida. Nós devemos ter amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Devemos sim desenvolver isso. Mas Paulo está falando sobre o fruto da justiça, que é por meio de Cristo. Ele está falando sobre algo que é como uma pequena sementinha que foi plantada no começo da nossa conversão e que, sendo regada e cultivada pelo Espírito Santo e crescendo no tempo certo, dá fruto. É assim que Paulo compara a obra de Cristo aplicada a nós. Uma semente que é expandida pelo amor ao nosso Deus, trabalhada pelo Espírito Santo em nosso coração e é demonstrada pelo amor aos nossos irmãos. E essa semente só foi plantada e só pode florescer por meio daquilo que Cristo nos fez. Nós nunca seremos capazes de amar, seja a Deus, seja ao nosso irmão, sem termos perspectiva de como Cristo nos amou primeiro. Então, irmãos, fica muito claro quando a gente olha esse contexto inteiro, que Paulo, assim como o pai daquele livro, que sabia que ele não estaria ali para sempre, gostaria de deixar uma mensagem para os seus filhos, Paulo também registra aquilo como algo que ele orava a Deus em favor dos filipenses. Mas Paulo não estava escrevendo só do coração dele, mas inspirado pelo Espírito Santo. Então, nós entendemos de que isso também é para nós. Nós entendemos de que a oração de Paulo também é válida para nós. E, mais do que isso, essa também deve ser a nossa oração. Nós devemos orar para que o nosso amor cresça mais e mais em discernimento, em conhecimento, que redunde numa prática santificada. Então, a nossa oração e a nossa prática devem estar centradas nisso. Nós, como Igreja de Cristo, devemos amar mais. Nós, como cristãos, devemos amar mais ao nosso Senhor, a santidade dele, e por isso praticar aquilo que ele nos mandou e viver vidas retas. Amar Cristo por aquilo que ele fez por nós e por nos possibilitar viver da maneira como ele quer, e amar os nossos irmãos por causa disso. E pela obra do Espírito das nossas vidas, nós possamos ter o amor não apenas como um conceito vago, irmãos, mas que a gente possa, sim, amar de forma sacrificial, que a gente possa entender a nossa necessidade, mas entender a necessidade dos outros também. E amar a Deus possa ser não apenas teologia, não seja apenas conhecimento da nossa vida, mas que uma frase que o Renan fala muito e eu gosto bastante de repetir, que é a nossa teologia tem que virar a nossa prática. Então essa tem que ser a nossa oração, orar por nós, orar pelos outros, orar pela nossa igreja, e que cada um de nós possa, que Deus nos conceda de que nós amemos mais a Deus, amemos mais aos outros e, como diz no final do versículo aqui, que tudo isso seja feito para a glória e para o louvor de Deus. Amém?